Fala, povo! Eu sou Enzo Cato e sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Time Out. E nada melhor para voltar para esse programa muito querido do que um dos eventos mais prestigiados do ano, o nosso queridíssimo Super Bowl, que chegou à sua 60ª edição, e assim como no Super Bowl 49, foi New England Patriots contra Seattle Seahawks, se enfrentando de novo, mas dessa vez a fórmula mudou, porque o resultado mudou. Seattle de Sam Darnold simplesmente amassou e foi o vencedor, não tem jeito. E hoje, aqui a gente, tirando o Pedro, que já está aqui no programa, a gente tem um convidado ilustre, nosso queridíssimo Guilherme, o Matos. Fala pessoal aqui do Pitaco, muito feliz de estar aqui com vocês para prosear um pouquinho sobre esse Super Bowl 60. Uma certa dominância do Seattle Seahawks, mas a gente vai discutir como essa dominância aconteceu, por que aconteceu, e é um prazer estar aqui com vocês nessa primeira vez no Time Out. Um obrigado ao Gui por ter vindo aqui, um grande amigo nosso, fico feliz por ele estar aqui. Oi para a turma inteira e vamos falar desse Super Bowl 60. Sam Darnold espantando o fantasma do New England Patriots e o Seattle Seahawks também, né? Time out! Hey! Time out! Hey! Yeah! Yeah! Hey! Time out! Time out! Time out! Time out! Time out! Time out! E bom, nada melhor para falar dessa NFL, desse final, né, de National Football League, temos o bicampeonato de Seattle, que com o Sam Darnold como quarterback, que ninguém esperava que ia chegar tão longe, né, assim, principalmente por conta da história dele, que ficou um belo confronto, assim, para eles, né, porque para quem estava assistindo foi meio triste. Então, parabéns pelo segundo título, mas nessa partida a gente tem que simplesmente falar do MVP, foi o Walker, que deitou, ninguém esperava nada. Um amigo meu virou e falou: cara, quem você acha que vai ser o MVP? Aí eu brinquei falando MVP. Aí o outro falou: e o Walker, ele consegue? Um outro comentou: nem se ele nascer de novo, com 25 anos ele consegue. Hoje meu amigo mandou 6 horas da manhã. Eu falei: ponto. Então, o cara simplesmente meteu 137 jardas terrestres, isso foi absurdo. Foi um jogo bem absurdo do Kenneth Walker, né? Eu esperava que o MVP do Super Bowl fosse o Jackson Smith-Njigba, mas ele foi simplesmente anulado pelo Christian Gonzalez. E o Kenneth Walker conseguiu um grande número de jardas contra uma defesa muito forte do New England Patriots, que não sofreu tanto contra o jogo terrestre durante a temporada. E é o primeiro running back desde quando a ser MVP de Super Bowl, acho que desde o Terrell Davis, em 98. Então foi um grande jogo dele. Ele não teve nenhum touchdown, que assim deixa os números dele menos estéticos, mas mesmo assim foi um grande jogo. E eu quero saber o que o Gui acha do nosso Kenneth Walker, o nosso careca. Kenneth Walker, merecidíssimo o MVP do Super Bowl para o running back do Seattle Seahawks. Ele que é o quinto jogador de ataque da história do Super Bowl a ser MVP sem marcar um touchdown, como o Pedrinho aqui bem destacou. 135 jardas corridas, também a maior marca de um running back em Super Bowl desde 1998. Uma grande atuação para compensar um pouco uma atuação do Sam Darnold que não foi brilhante, mas o jogo corrido de Seattle, como muito bem destacado pelos colegas, funcionou muito bem, mesmo com desfalques aí do running back titular. O Kenneth Walker assumiu essa posição e dominou completamente essa boa defesa do New England Patriots, e que durante uma boa parte do jogo conseguiu ali até manter a distância curta, mas com o desempenho tão fraco do ataque, não tem defesa que faça milagre o suficiente para manter o Patriots naquele jogo. Foi bom se destacar que dele ter sido um running back que agora carregou o piano sozinho, porque antes tinha o Zach Charbonnet, né, que estava jogando durante a temporada inteira, e ele machuca no final da temporada, e agora o Kenneth Walker teve que carregar o piano sozinho. E ele conseguiu muito bem dar conta do recado, jogou bem esses playoffs, jogou bem contra os Rams, contra os Niners, meio que o jogo estava decidido no primeiro quarto, então não dá, todo o time de Seattle jogou bem, mas ele conseguiu provar que ele pode ser um running back que consegue carregar o piano de um time sozinho.
Sim, exato. E foi muito do que faltou justamente para o New England Patriots. O jogo corrido dos Pets não funcionou durante o jogo inteiro. Foram pouquíssimas corridas que tiveram um ganho mais longo ali para conseguir uma primeira descida, para manter as correntes ali rodando e manter o time em campo. Então, o Kenneth Walker é um MVP quase que unânime. A gente teve ali alguma defesa para o kicker do Seahawks, que colocou 15 pontos no placar, mas não tinha como não ser Kenneth Walker, o MVP do Super Bowl 60. Assim, vamos pensar também num pequeno detalhe, que a gente tava falando da corrida dos Patriots. O Drake May correu mais que os running backs. Isso para mim é inacreditável. Assim, o Lamar Jackson correr, você espera, mas agora você ter um Drake May e ele não correr é inacreditável. Assim, tudo bem, corre bem, mas o quarterback, em vez de lançar, corre mais que o running back, isso aí pra mim não existe. E os Patriots têm uma boa dupla de running backs com o Ramon Stevenson e o Trayvon Henderson. É uma boa dupla e eles não conseguiram fazer nada. Tudo bem que, assim, a linha ofensiva dos Pets nesse jogo foi, assim, uma calamidade. Não conseguia abrir espaço para o jogo terrestre, não conseguiu pressionar, não conseguiu proteger o Drake May. Mas, assim, o running back dos Patriots com mais número de jardas, ter 23 jardas no Super Bowl é muito, muito complicado de um time vencer o Super Bowl, assim. Exato. O Drake May correu para 37 jardas, ele ainda teve 295 jardas de passe, 2 touchdowns. Se você olha só essas estatísticas, você fala, ele não fez um jogo horrível. Quase 300 jardas, quase 40 corridas, 2 touchdowns, mas tem 2 interceptações e o que mais pesa disparado, 6 sacks com o Drake May, é a terceira maior marca de um quarterback na história do Super Bowl. Ele está apenas um atrás de empatar com as maiores marcas, que está no número de 7, como por exemplo o Joe Burrow em 2021 contra os Los Angeles Rams. Então, uma partida muito complicada para o Drake May, principalmente pelo que o Pedrinho falou. Essa linha ofensiva do New England foi um problema ao longo de toda a pós-temporada. O Will Campbell, left tackle, que foi draftado em quarto lugar, uma escolha alta do draft, cedeu um total de 20 pressões ao quarterback durante os playoffs, foram 14 só no Super Bowl. Então foi um jogo muito complicado, com um pocket muito sujo para o Drake May. Ele que foi draftado como tackle, mas sempre foi falado para ele virar guard, né? Por ele ser menor do que geralmente os padrões de tackles, são um cara assim que tem uma envergadura muito grande são bem altos, né? E pelo visto se provou que o Will Campbell não consegue jogar de left tackle. Ele tomou um baile, mas um baile do Byron Murphy, que assim, jogou muita bola. Eu talvez daria o MVP do Super Bowl pro Byron Murphy por ter forçado o fumble, por ter muitas pressões no jogo, ter 2 sacks também. Na defesa do Seahawks tem que destacar também o Devon Witherspoon, que não entrou como estatística aquela interceptação do meio, né, no osso, mas que aquela lá também tinha sido um fumble forçado pelo Devon Witherspoon. Então, assim, foi um grande jogo dele, que é um baita cornerback, tá no segundo ano dele de liga e já se provou um grande jogador. Essa defesa do Seahawks já era espetacular e pegou uma linha ofensiva muito fraca dos Patriots, que deu mais vontade dessa defesa jogar bem. E tem que destacar também, né, Mike McDonald fazendo, sim, um jogo exemplar de como chamar jogadas defensivas. E o Clint Kubiak fez o básico e conseguiu fazer o ataque pontuar, né? Muito tranquilo, o Drake May às vezes precisava desse tempo a mais no pocket justamente porque não achava opções na secundária. Então, com uma linha defensiva muito forte do Seattle, uma linha ofensiva muito fraca dos Patriots, o matchup ficou muito desfavorável para o Drake May e resultou numa partida muito, muito abaixo do camisa 10, que chegou a ser cotado para o prêmio de MVP da temporada regular. Você destacou a baixa quantidade de blitz, mas teve muitas pressões diferentes de Seattle, né? Mandando muitos cornerbacks pressionar, mandando muito safeties irem por box, o que confundiu muito a cabeça do Drake May, principalmente da linha ofensiva, que não conseguiu bloquear de jeito nenhum. Tem a estatística de que o Devon Witherspoon, que é um cornerback, teve 4 pressões no jogo, o que, assim, é absurdo. Não tem como você ceder esse tanto de pressões para um cara que é de secundária, um cara que não está acostumado a ir para a pressão ao quarterback. Então, assim,
o ataque dos Patriots se resumiu a Drake May pressionado, não conseguindo fazer nada. Stephon Diggs sumido no jogo. Eu acho que a Cardi B apareceu mais no jogo do que ele. Faltou aparecer mais ela na TV, inclusive, hein? Senti falta da nossa querida Cardi B, que está grávida. Informação importante. Stephon Diggs, que tem mais mães de filhos dele do que recepções do Super Bowl. Exatamente. Então, 6-5. É verdade. Olha, no meio do jogo eu fiquei na dúvida, eu falei, será que o Texans ligou, o Bills ligou, falando, vem, tem como voltar? Ele falou, gente, tô voltando, Super Bowl aqui não vai dar, tô tendo que voltar pro meu time antigo, porque não é possível, o cara ele não apareceu. Eu cheguei, teve uma hora que eu pesquei, eu olhei para baixo, porque eu tava brincando com o meu cachorro de tão insuportável que estava ver o jogo. Meu cachorro chegou, eu falei, Woody, peraí. Eu olhei e tava o Diggs no chão. Eu falei, quando que ele apareceu? Quando que ele jogou? E depois disso eu nunca mais vi. Não, ele sumiu do jogo. E logo ele que chorou, que ele nunca não tava chorou com os Bills porque perdeu o final de conferência pros Chiefs. E ele chega tão indisposto pro Super Bowl que, assim, foi feio de ver o tanto que ele fez, vamos dizer, uma ceninha, né? Durante a carreira inteira de que ele queria jogar um Super Bowl e quando ele teve a oportunidade ele não apareceu pro jogo. Claro, ele pegou uma secundária muito boa do Seahawks com o próprio Devon Waiters, com o Nick Emanuori, que para mim foi o calor defensivo do ano, mas não ganhou, né? O Kyle Schresinger ganhou. Mas, assim, o Nick Emanuori também, um baita cornerback. E anularam o Stephon Diggs, que já tá em declínio na carreira, mas tinha que dar um gás a mais no Super Bowl, né? O próprio Hunter Henry, que é o tight end dos Patriots, também muito apagado. Ele foi importante pro Drake May ao longo de toda a temporada, mas ele completamente apagado no Super Bowl também. O único recebedor dos Patriots que apareceu um pouquinho mais foi o Mark Hollins, com algumas recepções mais longas e um touchdown ali de 46 jardas, mas que muito pouco serviu para o Patriots desenhar alguma coisa ao longo do jogo. E de novo ele chegando descalço, né? Pro Super Bowl o cara me chega descalço. E é o cara com mais jardas recebidas dos Patriots. Loucura isso. E no meio do jogo ele saiu, né, pra ir no banheiro, eu acho. Tinha um vídeo dele entrando no banheiro sem camisa. Bem engraçado, o dever chama, né? O dever chama. Aí, às vezes, não é o dever do Super Bowl, é o dever, mas... Ele tava tão pressionado naquele momento que ele tava sem camisa até entrando no banheiro, cara. Alguma coisa grave ia acontecer ali. Também, olha, naquele jogo, quem que não tava pressionado? E aí, nesse comentário, só voltando, eu tô pensando agora. Eu nunca vi o que a defesa de Seattle fez. Que é, beleza, assim, pegar uma secundária e jogar ali para correr na frente do recebedor. Por quê? A secundária faz o quê? Espera o recebedor jogar a bola, arremessar, e tenta ali se virar. O wide receiver, cornerback, que se vire. Eu nunca tinha visto literalmente falar, não vamos dar o tempo. Vamos jogar todo mundo. Porque, por exemplo, o Diggs, tinha hora que ele tava livrinho ali, ele tava lá, tranquilo. Só que a bola não tinha como chegar nele de tão rápido que era. Assim, não. Pode ter, só que eu não lembro de uma defesa que tenha feito isso ao ponto de, tinham vezes que estava aberto, por exemplo, não vou lembrar agora, eu tenho na cabeça um momento, tava todo mundo aberto, só que simplesmente o May não conseguiu jogar. Tinha tanta gente empoleirada em cima dele que ele não conseguiu fazer nada. Ele não teve tempo forte, né? Uhum. E ali, mais do que uma vantagem numérica, era uma vantagem tática e técnica ali também. Porque muitas vezes, como eu falei, não era uma questão de estar mandando muita gente. Só 13% das vezes foram blitz. Mas é que, tecnicamente, a linha defensiva conseguia quebrar os tackles da linha ofensiva muito fácil. E como o Pedrinho falou, a criatividade dessas pressões de trazer jogadores que eles não esperavam que estivessem ali. Cornerbacks, às vezes os safeties.
Então foi uma defesa muito criativa por parte do Mike McDonald, e que o Drake May, que é um cara que, então, seu segundo ano de liga, ainda vai melhorar muito a sua leitura de jogo, não conseguiu ler e achar as respostas para queimar essa defesa do Seattle Seahawks. Bom, e não tinha como não deixar de falar do nosso queridíssimo Sam Darnold, que, bom, não tem muito o que trazer. O cara simplesmente jogou muito. Ele não teve, assim, estatísticas brilhantes no jogo, né, e tudo, mas, assim, eu fiquei impressionado como ele conseguiu fugir das pressões dos Patriots. Muitas vezes ele se colocava em situações de sec e conseguia escapar. Ele teve, assim, passes equivocados sob pressão e tudo. Não acertou muitos passes pressionados, porém, ele conseguiu ganhar muito tempo no pocket. Eu achei o Sam Darnold muito tranquilo no jogo, assim, não arriscando nada perigoso. Não foi interceptado. Eu acho que eu não lembro nenhuma jogada em que ele quase foi interceptado. Foi assim, ele foi muito seguro durante o jogo. E era isso que ele precisava ser. Ele só precisava dar a chance do time dele ser campeão. E foi isso que ele fez. Ele não atrapalhou. Você falou de não lembrar do lance, eu lembro aquele micro lance do Gonzalez. Você até falou que não daria tempo, mas se fosse um pouquinho mais atrasado, o Gonzalez até poderia tentar pegar. Mas foi um passe mais que o Christian Gonzalez desviou do que ele realmente tentou interceptar, né? Tá, faz sentido. A rota do JSN naquela jogada tinha sido muito boa. Ele erra o passe nessa jogada, porque o JSN tinha conseguido fazer a rota perfeita, já tinha a separação, ele lança atrás do JSN. Mas, assim, o passe foi ruim, mas não foi nem perto do Christian Gonzalez para interceptar. E, cara, para mim o Sam Darnold, ele mudou a carreira de uma forma, assim, que ninguém esperava. E foi, assim, ele foi o motivo de Seattle ter sido campeão, tá? Não foi apesar dele, foi com ele. De Jets a campeão do Super Bowl. Saia do Jets e seja campeão. Enfim, o Jets é uma franquia que tem todo um caso à parte, mas é muito legal falar como o Sam Darnold realmente deu muitas voltas na carreira até chegar aqui. Ele é apenas o terceiro quarterback da história a ganhar o Super Bowl no seu quinto time na NFL. Então ele jogou por Jets, por Carolina, jogou por São Francisco e teve um bom ano nos Vikings ano passado. Mas daí o Minnesota Vikings achou melhor apostar no seu DJ McCarthy, que ficou muito abaixo das expectativas do nosso querido Nine. E o Seattle foi lá, pegou o Sam Darnold e ele deu um jeito. Ele não é um quarterback brilhante, ele não é um quarterback de nível Lamar, Mahomes, Burrow, Allen, mas ele faz um feijão com arroz muito bem feito. E que com uma defesa tão boa e um jogo corrido que funciona, é mais do que suficiente para fazer um time dominante o suficiente para ganhar um Super Bowl. E eu falei aqui de Lamar e Allen, ele é o primeiro da classe dele a ganhar o Super Bowl, hein? A chegar no Super Bowl, primeiramente. A chegar. Tem Baker Mayfield aí nessa conta também. E assim, ele foi realmente... Ele saiu do fundo do poço para ser campeão do Super Bowl, porque nos Niners ele chegou a ser terceiro reserva. Ele foi reserva do Jimmy Garoppolo e do Brock Purdy ao mesmo tempo. E depois ele vai para os Vikings para ser reserva do Nine, mas o J.J. McCarthy machuca, ele joga bem na temporada, faz o Justin Jefferson ter a melhor temporada da carreira dele, e agora, chegando no Seahawks, ele faz o Jackson Smith-Njigba ter a melhor temporada da carreira também. Então, assim, ele pode não ser o cara mais brilhante do mundo, assim, ele foi o líder de turnovers durante a temporada. Então, assim, ele comete seus erros, claro, ele não é um quarterback perfeito, tanto que ele nunca foi, assim, um quarterback que recebeu um contrato muito grande, nunca foi cotado a ser um franchise quarterback. Ele chega no Seahawks meio que descartado, chega com uma expectativa mais de ser um quarterback que vai ficar ali enquanto os Seahawks draftam o outro e preparam ele para virar titular. Só que acabou que o Seahawks saem de um time que ia chegar nos playoffs por muito. No começo do ano, eu acreditava que os Seahawks iam ter 10 vitórias no máximo, assim, estourando. E agora, ainda mais porque o Sam Darnold não me passava confiança.
Só que agora os Seahawks saem disso para ser campeão do Super Bowl. Foi assim, uma grande temporada do Darnold. Muitos erros, mas também muitas glórias. E a glória final, ele teve a melhor de todas, que é ele ter um anel na mão, né? Assim, O Josh Allen tem um anel de casado, hein? Sempre lembrar. Cara, só esse anel que ele tem. Não, eu queria trazer também uma coisa que eu acho interessante, que é no sentido de sempre fala de quarterback, pensa naquele cara que vai fazer aquela jogada, isso, aquilo, outro, por exemplo, Tom Brady, eu brinquei falando, eu já vi os Patriots fazerem um time de ave, a maior virada da história num time que também era uma ave. Obviamente, aí a fórmula é totalmente diferente, porque tinha Tom Brady e era o Falcons, mas isso não entra no assunto. Mas eu tinha comentado que sempre pensa no quarterback, aquele cara que vai entrar, resolver, vai fazer os melhores passes, vai fazer isso, aquilo, vai jogar finalzinho de end zone, o wide receiver vai pegar, fazer aquele estradaço todo. Só que não. O que o Darnold fez? Ele garantiu. Porque a outra peça-chave do jogo, que foi o Myers, ele conseguia colocar o Myers em boas posições. Sim. Assim, ele também teve, durante o jogo, os Seahawks não conseguiram converter essas campanhas, né? Ter Sim. as 4 primeiras pontuações dos Seahawks terem sido só field goals, se tivesse pegado um ataque que tivesse jogado melhor, teria se complicado. Então, assim, claro, existem críticas, não foi um jogo perfeito de Seattle. Poderia muito bem ter convertido essas campanhas em touchdowns. Isso também cai na conta do Darnold. A gente falou aqui do passe pro Jackson Smith-Njigba que ele erra, mas ele levou o time às zonas de field goal. Isso também é preciso elogiar. Que se fosse só essa situação de chegar numa área de field goal, chutar o field goal, fazer os 3 pontos, se fosse só isso, Seattle já era campeão. Porque foram 5 field goals. Já teria ganho o jogo. Mas realmente, o Sam Darnold deixou um pouco de carne no osso ali com os touchdowns. Teve, além do lance ali na goal line pro Smith-Njigba, teve um outro passo pro Smith-Njigba ali no comecinho do segundo quarto, que ele estava completamente livre, o Darnold estava pressionado, ele força um pouquinho o passe e o Njigba não chega, e era um touchdown quase que automático de umas 70 jardas quase, e que o JSN realmente estava sozinho, mas o Darnold não conseguiu achar o passe. Teve até uma bola longa no comecinho do último quarto para o Shahid, que ele também forçou um pouquinho, mas ele era uma bola mais difícil, uma bola longa, que o Shahid conseguiu ganhar na corrida, mas o passe ficou um pouquinho longo. Mas assim, o Sam Darnold é um bom quarterback. Ele ganhou o Super Bowl, você vai falar o quê? Ele fez exatamente o que foi pedido dele, e levou o time dele para a vitória. E justamente no momento decisivo, no passado o Sam Darnold foi crucificado por levar os Vikings a uma boa temporada regular, mas quando chegou nos últimos jogos ali, para primeiro garantir a primeira seed contra os Lions, e também nos playoffs, ele pipocou, jogou mal e o time foi eliminado. Então, esse ano ele dá a volta por cima, ele cresce no momento decisivo, faz ótimas atuações, tanto contra os Niners, quanto os Rams, e também contra os Patriots nos playoffs, e garante o segundo anel para Seattle. Ele não teve nenhum turnover, né? Durante a pós-temporada inteira, ele que liderou a liga em turnover, né? Então, assim, e ainda mais no jogo contra os Rams, que foi o jogo mais complicado dos Seahawks na temporada, né? A final de conferência contra os Rams, ele não cometeu nenhum erro, inclusive os Rams que tiveram turnovers, não eles. Então, o Arnold parece que ele vem aprendendo durante a carreira com todos os erros que ele comete, né? Isso foi assim, claramente no jogo, dava para ver que ele era muito mais consciente no que ele estava fazendo. Ele não fazia erro bobo, assim, erro no sentido de, por exemplo, aquela que o Drake May jogou a 45 jardas que teve a interceptação. Foi de quem mesmo? Quem foi? O Julian Love interceptou. Então, assim, ele não fez nenhuma jogada dessa. Sempre que ele conseguia, assim, via que ia dar problema, ele jogava a bola e tchau. Joga fora e fica... Vê ali que vai fazer, próxima descida ali, vamos tentar.
Então era muito, não vou falar protocolar, mas era muito simples o que ele fez. Não inventou, errou, obviamente, errou. Mas igual o May fez nesse jogo, eu não, assim, fazendo essa comparação de erros bobos, ele aprendeu exatamente o que o Pedro falou, ele aprendeu totalmente na temporada o que ele dava, o que ele conseguia e o que ele não conseguia, qual que era o limite dele, o que ele conseguia fazer minimamente para poder levar o time para o Super Bowl. Porque se o quarterback é ruim, o time não ganha. Isso é um fato. Se é abaixo da média não tem como. Ainda mais contra essa defesa boa dos Patriots. Exato, e no Super Bowl ainda. Inclusive, falando de quarterback, o Drake May, acho que a gente também precisa destacar aqui o aspecto mental dele, que foi bem abaixo ao longo do Super Bowl. Ele, durante várias vezes, o Patriots estava vivo no jogo, tinha ali a chance do Patriots marcar um touchdown de, às vezes, virar ou então encostar no placar, mas se dava para ver que estava visualmente nervoso, irritado, que as coisas não estavam dando certo. É um quarterback jovem e que talvez tenha chegado cedo demais nesse Super Bowl. O Patriots teve um calendário, você falou muito disso ao longo da semana, né? Um calendário muito abaixo. O Patriots enfrentou 11 jogos contra técnicos que ao final da temporada são demitidos, mais 3 jogos contra times da NFC South, que, enfim, né? Jogos que foi a divisão mais fraca desse ano. 2 jogos contra os Jets, e isso é autoexplicativo. E nos próprios playoffs, um Justin Herbert sem linha ofensiva, o Texas com o CJ Stroud e seus 4 turnovers, e sem linha ofensiva também. Sem linha ofensiva também. E o Broncos com QB reserva, uma tempestade de neve em Denver. Então, assim, o Patriots não é culpa dele. Não é culpa dele o Patriots ter tido um calendário fácil. Mas, principalmente dos playoffs, com um calendário desse nível e com os ataques adversários jogando tão mal, se esperava muito mais do Drake May. Foram apenas 10 pontos contra os Chargers, 86 jardas contra os Broncos, alguns turnovers também contra os Texans. O Drake May não fez uma grande pós-temporada, chegou ao Super Bowl, poderia ter ganho, mas ficou devendo aí. Ele que quase foi o MVP, foi bem apertado, mas ele ainda vai evoluir muito. Acho que a gente deve ver ainda o Drake May disputar pelo menos mais 1 ou 2 Super Bowls na sua carreira, ele é muito novo, mas essa primeira pancada vai ficar na memória. Eu acho que faltou, talvez, pressão para os Patriots durante a temporada. Porque eu acho que os Patriots não tiveram em nenhum momento um medo de perder o jogo, medo de não conseguir se classificar, porque sabia que o calendário ia ser fraco. Durante a pós-temporada, sabia que o time era superior aos outros. Talvez contra os Texans era o jogo que eu mais esperava que os Patriots talvez pudessem perder nessa pós-temporada, só que o CJ Stroud jogou muito mal. Então, assim, acho que os Patriots não se sentiram muito seguros e quando pegaram uma pressão maior, o Drake May cedeu essa pressão. E, assim, é normal, ele tá no segundo ano dele apenas. Ele não deve ser, assim, um quarterback que não vai cometer erros, até porque ele nem saiu do contrato de calouro dele ainda. A gente vê quarterback que é experiente, há muitos anos de liga, fazendo muitos erros. O cara no segundo ano não dá pra cobrar que ele seja o cara mais correto do mundo. E, assim, ele comete os turnovers no Super Bowl, mas ele comete muitos depois que o jogo já estava quase perdido já, né? Teve só o fumble no segundo, terceiro, quarto. Sim. Que esse foi o único erro dele, assim. Depois eu acho que ele se desesperou porque estava chegando no final. Exato. Acho que no fumble ele já estava meio desesperado, porque ele ficou olhando, a hora que ele puxou a bola, ele olhou para um lado, olhou para a esquerda, olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para a direita, olhou para o meio, já tinha 4 nego em cima dele. A consciência de pocket dele é fraca. A gente fala muito dessa linha ofensiva dos Patriots, mas muito desse sacks, desse fumble e também não sei se acabou contabilizando como interceptação. Como interceptação, porque ela não cai no chão. Sim, exato. Então, ele às vezes ele hesita demais. Isso é coisa de quarterback jovem, de quarterback de primeiro, segundo ano. Então, muitas vezes ele poderia escapar, criar mais dificuldades para essa defesa, mas ele está tão inseguro
que ele não consegue caminhar e escapar dessas pressões, coisas que, por exemplo, quarterbacks como o Lamar, o Mahomes conseguem fazer muito bem, que não são quarterbacks de elite. O Drake May vai se tornar um quarterback de elite eventualmente, provavelmente sim, mas ainda tem um chão para ele chegar lá, e essa noção de pocket para ele é fundamental para ele chegar nesse status. E ele vai Ele precisar de visi- mais ele- armas também. Ele visivelmente se escondia muito atrás da linha. Ele Sim. sempre estava atrás da linha, sempre estava atrás da linha. Isso daí é uma Exato. crítica ao Josh McDaniels também, que não teve muitas chamadas criativas, que tirava ele do pocket, que deixava ele confortável. Ele seguiu no beabá de jogar no shotgun o jogo inteiro, e eles sucumbiram a isso. Deram oportunidade para os Seahawks fazer as pressões simuladas deles, e os Seahawks aproveitaram e venceram o jogo. E chegando em tanta situação de terceira descida média, longa, terceira para 7, 10 jardas, ficava muito óbvio que vinha um passe. Para uma defesa de elite como essa de Seattle, você saber o que o adversário quer fazer, um prato fica cheio. muito fácil. É um prato cheio. Você viu muito pouco play action, muita pouca variação nas chamadas do Patriots ao longo do jogo. E assim, o Seattle, do lado defensivo da bola, teve pouquíssima dificuldade para dominar as trincheiras e não dá muita chance para o Patriots fazer muita coisa ao longo do jogo, não. Era só ver. Os Seahawks sabiam o que ia acontecer. Vai dar algum problema, vão tentar afogar no Diggs. O Diggs não jogou. Assim, fica visível. Como que a jogada era neutralizada, por quê? Os caras não jogaram pelo simples motivo de o que era para ir acontecer, assim, quando coisa acontece, sei lá, joga no Diggs. O Diggs simplesmente anularam o Diggs. Ele nem conseguia jogar. Então, obviamente, a jogada inteira sucumbe, porque não tem mais o que fazer. O que tá combinado, o comum, não sei o que, né? Era o que era basicamente anulado. Exato. E até a segunda rota de escape dele, que é o Hunter Harry, que é o tight end, também não apareceu no jogo. Era, às vezes, um screen pro running back, alguma coisa assim, para ganhar ali 3, 4 jardas. Lembrou até um pouco o Packers do Pedrinho, um vice chamar screen, mas muito pouco criativo, muito pouco com o Super Bowl, gente. O Patriots não mereceu levar esse título e o Seattle merecidamente conquistou esse segundo anel. Assim, eu vou ter um comentário forte aqui, mas nada me tira da cabeça, mesmo que tenham sido 38-10 pro Dolphins no último jogo. Eu tenho certeza que se fosse Dolphins contra Seahawks, teria com Zach Wilson, que possivelmente, se for a fórmula de saia do Jets e seja campeão, Zach Wilson e Mike McDaniel, com certeza teria dado mais trabalho que esse Patriots aí nesse Super Bowl. Nada me tira da cabeça. Com certeza não. Eu, inclusive, vou pedir para retirar meu nome desse episódio. Uma salva de palmas pro Enzo. Para pior opinião. Mais burro que eu já vi. Pior opinião do episódio. Parabéns, viu, cara? Obrigado. Nada eu vou estar pedindo para retirar meu nome dos créditos aqui, porque não dá. Por favor, Os Dolphins... eu me retiro também. Pedrinho, vamos ver, a gente grava um outro episódio aí você. Perfeito. Não, se você falar, sei lá, os Bills, se você falasse que os Bills... Até os Chiefs. Até os Chiefs. Quando o Mahomes estava jogando, quando ele estava jogando. Não, lógico, né? Ninguém tá falando aqui do... Bota ele no plástico bolha na próxima temporada para... Como que é o nome do terceiro reserva do... O Chris Oladokun, acho que é o nome dele. Nossa, o segundo era o Guardian Mitchell, que também jogou que machucou também o primeiro jogo. Ai, que várzea que foi meu Kansas City nessa final de temporada. Essa temporada foi ruim, mas o Enzo tá confiando que o time dele, que não teve nem campanha positiva, daria muito mais trabalho no Super Bowl do que o New England Patriots. Sim. Que amassou o time dele 2 vezes na temporada. Sim, 38. O último jogo foi 38-10, eu tive que ver isso. E você que assistiu os Dolphins tá falando que daria trabalho para esse time de Seattle. Não, eu não tô falando que daria trabalho. Eu falei que daria mais trabalho. Não daria. Calma aí. Não daria.
Eu não acredito que eu vi isso. Cara, o Jalen Smith tem quase Waddle, 300 já. Tyreek Hill. O Tyreek Hill, Hill tá cara. machucado, o Tyreek Hill tá machucado também. Então, assim, quando ele não estava, depois de ter quase Ah, arrancado a perna fora, ele saiu rindo. Quando ele lesionou, ele saiu rindo, falando. Eu tenho certeza, na cabeça dele tava, não vou precisar mais jogar. Alegria. Mas se fosse o Waddle Tyreek no lugar Hill- do Diggs, com certeza. não. Se fosse o Tyreek Hill de 2020, eu talvez concordaria com você. E mesmo assim, Mas- naquele ano que os Chiefs pegaram uma defesa muito boa, perderam, né? Ninguém precisa falar disso. Vamos lembrar disso também. Muito está sendo elogiado o Tyreek Hill, mas quando ele pegou uma defesa de elite, não de elite, né? Aquela defesa dos Bucks não era de elite, mas era uma boa defesa. Pegou uma defesa mais forte no Super Bowl, o Tyreek Hill não fez nada. Olha onde a gente chegou. A linha ofensiva do Chiefs, gente, para variar, eu- maltratando o Mahomes. Eu acho que E a gente chegou no ponto de estar falando sobre Tyreek Hill no jogo entre New England Patriots e Seattle. Vamos voltar para a pauta. Vamos voltar para a pauta principal. Ai. Dá para encerrar. Vamos voltar aqui por onde a gente estava saindo. Vamos puxar o halftime? Vamos puxar o halftime. Perfeito. A Lady Gaga apareceu, hein, gente? Lady Gaga apareceu. É. Cantou Ela tá- Die of Smile naquela salsa que, sim, por mais estranho que tenha ficado, eu gostei. Cara, a Sim. Lady Gaga tá... E com- O rosto da Lady Gaga tá muito estranho. Eu queria afirmar aqui que eu não tinha nem percebido que era ela, de tão diferente que ela está. E com 2 aparições no Super Bowl no século XXI, ela já supera o Dallas Cowboys em aparições no Super Bowl no século XXI também, em 2 aparições. No século XXI, os Cowboys não tem nem final de conferência. Não jogaram nenhuma final de conferência nos anos 2000. Mas tem Rio Game. Isso vai O ter. importante é esse. E tem 2 picks a mais da Micah Parsons, hein, gente? Vamos comemorar aí, torcedor do Dallas Cowboys. Eu tô aqui com a camisa dos Cowboys, torcedor dos Packers, porque eu quero agradecer novamente por terem me dado um Micah Parsons de presente. Natal chegou Bom, mais vamos cedo, falar falei então tudo. do Bad Bunny, então? Um ótimo show. Assim, o cara mandou bem. Só não acabou esse comentário mesmo pra fechar. Mas eu quero falar Pra fechar. Tem que ser falado como o show dos Super Bowls atualmente é literalmente só pra TV, né? Não existe mais show pro público que está lá, né? Isso é verdade. Sim, mas passa no telão lá também, né? Mas assim, para falar da apresentação do Bad Bunny, eu gostei muito, ainda mais no contexto social e político que os Estados Unidos está vivendo, essa perseguição toda do ICE. Eu acho que essa manifestação da cultura latino-americana do Bad Bunny ficou muito legal, com várias simbologias, várias referências à cultura da América do Sul, América Central principalmente, e justamente com essa mensagem de que a América não é só os Estados Unidos e que é sim todos os países, incluindo os Estados Unidos, Canadá, mas também nós da América do Sul, nossos irmãos da América Central. Então, uma verdadeira celebração, o show quase que inteiro em espanhol, uma certa afronta. O Donald Trump não gostou muito do show, mas eu pessoalmente gostei muito. Músicas muito vibrantes, dançantes, e que consolidaram um ano perfeito para o Bad Bunny, sendo o artista mais escutado do Spotify, ganhador de Grammy e com uma baita apresentação do Super Bowl também. E eu vou falar aqui, os melhores shows de Super Bowl são os de latinos, tá? Da Shakira foi Sempre muito são. bom e do Bad Bunny também foi muito bom. E o Bruno Mars com o Coldplay e a Beyoncé também foi muito legal. Muito bom. Bom, Bruno Mars tem uma grande de uma estética latino-americana, né? Sim, O Bruno eu inclusive Mars? achei que ele fosse aparecer ontem. Eu achei Eu que quando também ele achei. começou a cantar, quando a Lady Gaga apareceu cantando Die of a Smile, eu falei, vai aparecer o Bruno aí também, né? E cadê? eu pensei que o Bad Bunny ia trocar de lugar que o Bruno Mars. Ele ia fazer meio que a segunda voz ali junto. Estava extremamente enganado, porém. E parabéns ao casal que casou. É verdade. O casal que casou Parabéns. aí. O casamento era real. O casamento de Parabéns. verdade. É real, foi De verdade. casado lá. E Felicidades o ao Bad casal. Bunny quem assinou a certidão de reconhecimento de firma lá, sei lá.
Então acho que a Parabéns gente a Sabrina chegou... Carpenter também, que está beijando o Bad Bunny na boca, gente. Vamos parabenizar ela. O Parabéns pra Guilherme Sabrina queria que Carpenter. fosse ele no Eu queria lugar ser dela. ela. Eu sei disso. É óbvio, né? Isso é lógico. Todos sabemos. Isso é lógico. Então acho Porra, que... eu vou descartar o Bad Bunny. Não, não tem como. Você daria uma chance pra ele? Pô, lógico, né? Você Ai, não? ai, eu não sei. Pedrinho, você tem histórias que dizem o contrário. Melhor encerrar. Melhor encerrar. Melhor encerrar. Então, bom, a Encerra, gente vai chegando encerra. ao fim desse programa. Agradeço todos que vieram conferir essa resenha. Foi um episódio muito divertido de gravar. O último de NFL, por enquanto. Agora só vamos continuar com o NBA. Então, Temos 7 meses aí pra esperar a próxima temporada, né, gente? Tem o Mas draft. o Tem o Dallas draft. Cowboys vai jogar no Rio. O Dallas Cowboys vai jogar no Rio de Janeiro, hein, gente? E o Pitaco do Bem vai estar lá. No draft. em loco. E a gente vai estar em loco no Rio de Janeiro, no Maracanã. Uhum. Ao vivo. Ao Transmitindo vivo, o ao jogo. vivo. Ao vivo. Podem cobrar. O Isso Casemiro será... Miguel vai estar cumprimentando a minha mão, falando: você é o melhor comentarista. Então, bom, fala aí, Pedrinho, o que você traz aí das nossas redes sociais? Ah, a gente tem, vocês já sabem, né? Todo mundo já sabe, tem que seguir o Pitaco do Bem no Instagram, que é @Pitaco_do_Bem. Sigam o Gui Matos no Instagram, fala o seu Instagram, Guilherme Matos, por favor. Que não tem Matos, né? Mas é @GuiBarbeito no Barbeiro. Instagram. Barbeito e Barbeiro é apenas para os mais íntimos. Exatamente. Mas @, Gui Barbeito, para quem quiser me acompanhar lá no Instagram. Agradecer aqui ao Enzo e ao Pedro pelo convite de estar aqui no Pitaco. Tá essas conversas, essas negociações há bastante meses, mas espero ser chamado mais vezes aqui para a gente trocar essa ideia sobre NFL, sobre futebol, sobre o que vocês quiserem. Estou sempre à disposição de vocês. Assinou o contrato, agora tem Não um quiseram compromisso. liberar, o time tava querendo o outro, né? O casamento do Super Bowl só não é mais forte que o nosso casamento. Do Esse Pitaco é do Bem. eterno. De fato. Esse é Esse é eterno. eterno. O Esse é outro eterno. time, o antigo time do Gui Matos estava ali pedindo cláusula contratual, a gente pagar a multa rescisória. O A gente time azul? O time Esse azul? aqui, ó. O time Esse azul aqui, ó. estava esperando. Aí a gente falou, não, vamos esperar ali, é igual o Mbappé. Não vamos pagar enquanto ele está no Real. Vamos esperar acabar o contrato e a gente pega ele de graça. Olha que eu já estou empregado de novo, hein? Então você vai ter que pedir liberação lá no A gente no contratou Laranja primeiro, Preta mas agora. aí a gente fica por outra história. Então, bom, o Pedrinho já falou do nosso Instagram e a gente finalmente está colocando o nosso Spotify a funcionar. Então, esse vídeo também estará no Spotify, vai ser postado tudo junto. Então, por favor, confiram lá que o apoio de vocês é extremamente importante para a gente e continuar gravando, continuar nessa nossa rotina maluca. Estamos voltando cada vez mais de um vídeo, a gente vai começar a gravar outros e vamos voltar finalmente para o nosso estúdio, que eu não aguento mais gravar no computador. Não tem aquela proximidade. E não tem muito mais o que falar sobre nossas redes. Então, se despeçam para O finalizar. Enzo gosta de ficar perto dos outros, né? Exatamente. Sentir esse contato. Bom, É isso. divertido Obrigado. gravar olho no olho, assim. Bom. Fizemos todo o estrago que podíamos. Finalmente Setembro eu tô sempre de curso chega. na... Finalmente, Anthony feliz comentando abraço, Super Bowl. Anthony Curti. Beijo para todos. Um beijo pro Paulo E- Antunes também, isso. que eu sou muito fã. Ah! Sem brigas. Eu queria que os dois comentassem juntos o Super Bowl, na verdade. E o EV e o Narda narrando juntos também. Eu não me importo, pode ser todo mundo junto. Eu amo todos eles, os 4. Sou fã de paixão. E obrigado a todos que acompanharam esse programa maravilhoso, que teve a presença de 2 homens maravilhosos também, né? Gostou, né? Então, esse episódio contou com a apresentação de Enzo Cato, comentários de Pedro Inácio e Guilherme Matos, e o apoio de José Benedito Guerreiro e Karina Farias. Uma realização Pitaco do Bem. Au! Valeu! Au! Pau! Vamos, Paulo Antunes, gente boníssima. Au! Au! Au!